Muito bem, pode chegar, seja bem-vindo. Eu sou Daniel Galvão e você está no primeiro episódio do nosso podcast Em Pauta. Muita gente boa vai passar por aqui, políticos, autoridades, empresários, influenciadores, gente que faz essas cidades da nossa região acontecer. O interior forte passa por aqui e a gente tem hoje o privilégio e a alegria de receber nesse primeiro episódio do podcast Em Pauta o presidente da Câmara Municipal de Macaé. Macaé, que é a capital da energia, Macaé que é uma cidade polo, não só para a nossa região, mas também para todo o estado do Rio de Janeiro e também, por que não dizer, para o Brasil, graças ao petróleo, gás, enfim. A gente recebe Alan Mansur. Seja bem-vindo, Alan. E aí, como é que tá? Daniel, primeiro te agradecer pelo convite, por esse bate-papo, para falar sobre pautas importantes aqui da cidade, né, sobre a região. Eu estou bem, graças a Deus, trabalhando bastante. Maravilha. Alan, você é presidente de uma Câmara Municipal que tem uma importância enorme, porque é uma cidade como Macaé, ela deixou de ser uma cidade de interior, ainda que estejamos no interior, já faz muito tempo. Como é que tem sido para você ser o presidente da Câmara, ser presidente do Poder Legislativo de Macaé? Eu queria até te fazer uma pergunta que é como você imaginava, você já é vereador já há algum tempo, não é o seu primeiro mandato, naturalmente, você está no terceiro ou no quarto mandato? Terceiro mandato. Terceiro mandato, mas era como você imaginava, você como vereador, você via outros presidentes, você participou da eleição de outros presidentes, de outras mesas diretora. A minha pergunta é, agora que você está na presidência, era como você imaginava, é mais complicado, é mais desafiador, como é que tá? Daniel, na verdade, totalmente diferente. Né? Ser gestor e vereador... É diferente. É totalmente diferente. Qual que é a diferença básica no dia a dia? É muita responsabilidade. Né? De você tocar uma casa legislativa, tendo ali os órgãos de controle junto com você. Na verdade, ninguém toca nada sozinho. É todo um coletivo. Eu sempre trabalhei assim na minha vida. Então, assim, é muita responsabilidade. Sim. O Alan, e essa responsabilidade tem a ver não só com a gestão interna, mas também porque tudo na cidade, na verdade, de importante, de político, passa pela Câmara, né? E aí você também tem que gerir não só a sua própria atuação política, mas existem outros 16 vereadores que você também tem a missão ali de conduzir e de buscar manter uma harmonia, digamos assim, interna para que a Câmara possa cumprir o seu papel e fluir. Na verdade, a casa hoje está em total harmonia com todos os vereadores, né? São vários projetos de todos os vereadores, demandas, pautas, e a gente está junto, né, para o progresso da cidade, para a população. O que você vê de hoje mais desafiador ainda em Macaé? A gente sabe que o governo municipal, o governo Welbert, ele tem números que são bastante expressivos, ele tem avanços que são inquestionáveis e inegáveis, isso não importa de que lado político você esteja, existem fatos que estão postos aí na cidade de avanços, mas ainda existem desafios. O que você, como presidente da Câmara, ainda enxerga que são desafios que a cidade enfrenta e que o poder público, seja ele o executivo, seja o próprio legislativo, precisa ainda olhar com mais atenção, talvez, ou que vai demandar aí mais energia política de vocês para que avance? Daniel, assim, nós sabemos que os poderes são paralelos. A gente tem trabalhado junto ao executivo para entregar muito para a cidade. O prefeito Welbert Rezende tem dado show de gestão, mas tem duas pautas que nos incomodam muito, que é a questão da água e da energia da Enel. Então, assim, a SEDAI e a Enel são duas pautas que, desde que eu assumi meu primeiro mandato, a gente continua batendo muito nessa pauta. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então. Alan, agora, é engraçado que é o seguinte, a falta d'água, os problemas de abastecimento de água em Macaé são muito democráticos, né? Porque é em toda a cidade. Não está localizado numa região ou num bairro por ser mais periférico ou não. Na verdade, da Zona Sul à Zona Norte, todo mundo sofre em alguma medida com a questão do abastecimento de água. E uma fonte minha, jornalista tem fonte? Mas eu soube que você está propondo e está articulando aí a criação de uma frente parlamentar regional pela água, é isso? Qual que é a ideia? A ideia é juntar força com outros municípios, tá? Mesmo a SEDAI iniciando uma obra, uma obra que dizem que vai chegar a quase 300 milhões, já começou, mas assim, tivemos até um bate-papo recentemente com o presidente da SEDAI, que veio a Macaé, a convite do prefeito Welbert Rezende, o governador bateu um papo com o prefeito e ele veio. Mas assim, o povo quer água na torneira. É isso. O povo, a gente já se fala de água em Macaé há mais de 30 anos de SEDAI. Exato. Então o povo fica desacreditado. Mesmo com essa obra, mas a intenção da Frente Parlamentar Regional é unir os municípios, né,
para a gente ir com mais força em cima da SEDAI e fazer a coisa acontecer. Mesmo sendo uma empresa que é do Estado, você, como vereador, a gente sabe que tem limitações de atuação política nesse caso, né? Porque o fato de ser a SEDAI ser uma concessão estadual e você atuar como parlamentar no município. Mas ainda assim, é uma pauta que desgasta o mandato, e eu não estou falando só do seu, dos vereadores da Câmara como um todo. Eu digo desgaste em que sentido? Tem muita reclamação e tal, como é que você lida com isso e como é que a Câmara lida com essas reclamações, que são reclamações justas, é importante que diga, reclamação é pertinente. Afinal de contas, a gente está falando de um bem que é essencial à vida e que é direito de todos. Então, como é que você lida com isso e qual o tipo de reclamação que mais chega no teu gabinete, por exemplo? Ô Daniel, na verdade, a reclamação são todos os dias, toda hora no gabinete. Não só do meu, mas de todos os outros 16 vereadores. Sim. Entendeu? E essa pauta é uma pauta antiga, uma pauta que a água é o bem mais precioso, né, que existe. Nós temos aí, né, como fazer chegar água na torneira de todos os cidadãos macaenses e não chega. Né? Tem essa obra que começou aí, mas mesmo assim o morador da cidade de Macaé, tanto da Zona Norte, cidade da Zona Sul, reclama da falta de água. E o que a SEDAI ela alega? Qual é, nas reuniões que você já esteve presente, enfim, nos ofícios que eventualmente você já encaminhou, que a Câmara encaminhou e que eles respondem, qual o tipo de alegação, por que falta água em Macaé? Eu estou fazendo essa pergunta, eu sei que pode parecer até uma pergunta óbvia, mas às vezes quem está nos assistindo, ou aquela moradora lá do Nova Holanda, enfim, as pessoas que mais sofrem, inclusive na periferia da cidade, às vezes não tem uma resposta concreta, porque a conta de água chega. A conta chega. Por que chega a conta e não chega a água? O que eles alegam? Tem alguma resposta que já foi dada à Câmara Municipal, a você, enfim? Na verdade, as respostas são sempre as mesmas. Né? Macaé teve uma evolução de crescimento e a SEDAI não acompanhou essa evolução do crescimento da cidade. Hoje a gente é a capital do petróleo, da energia, do óleo, do gás, de tanta coisa. Então, assim, a concessão que tem entre o município e o Estado, existe uma concessão. Sim. Então ninguém tá pedindo nada de graça. Não é nenhum favor, não é nenhum favor para o município, não. Então, assim, o prefeito Elbert deu mais uma chance à SEDAI, né, em tentar fazer essa obra e mudar de, se eu não me engano, 800 litros por segundo para 1.600, para tentar chegar... Dobrar a capacidade. Dobrar a capacidade para tentar chegar na torneira de quem tanto precisa. E a fiscalização da Câmara que vai continuar caminhando paralelo ali ao governo municipal para chegar. Vamos continuar firme, cobrando da SEDAI, cobrando da Enel, porque tem que resolver essa questão, não só da cidade de Macaé, mas como outros municípios também. É verdade, sem dúvida. Falando de Enel agora, então, qual que é o problema que a gente tem também em relação à energia elétrica? Qual é a demanda, o que eles já responderam, o que eles alegam, qual é o tipo de situação que a gente tem também e quais são os problemas e mais localizados, que aí eu acho que é um pouco mais localizado, sim. Talvez mais na Serra, né? Na verdade, o pessoal da Serra acaba sofrendo bastante com a falta de energia, os prejuízos que são advindos da falta de energia. Mas o que a Enel também responde, como é que ela se posiciona? A resposta é sempre a mesma. Vamos investir, vamos tentar trazer mais resultados. E a questão da região serrana é principal. Lá nós temos DESFs, né, que funciona, que tem vacina, que tem que manter aquilo ali numa freezer. E aí falta energia, são moradores também que não tem condições de ter um gerador. Né, e ali tem alimentos, tem a produção rural também que precisa de energia para estar ali sustentando aquilo tudo. E a gente criou uma frente parlamentar também na Câmara. Tá? Fala um pouquinho disso. Da Enel, que tem um vereador lá, Tio, como presidente, que é um vereador muito atuante na região serrana, para a gente estar cobrando. Semana que vem, eles estavam convocados para estarem lá na semana passada, mas por questão de doença, né, de um filho de uma pessoa que vai estar lá, não pôde ir, mas se não me engano, amanhã ou depois eles vão estar lá, mais uma vez dando explicação. E aí sai com aquela explicação que vai fazer, que vai acontecer, que vai injetar no município, que vai resolver a questão e não resolve. E aí começa a população ficar desacreditada no que eles falam. Nesse tipo de situação, você acredita que é importante também que a gente tenha uma força política além de Macaé atuando? A gente tenha vozes na Alerj, mesmo na Câmara Federal, que possam também ajudar nessa cobrança, porque a gente sabe que tem muita coisa também que às vezes a cobrança ela é municipal, mas a solução ela não está no município. Pelo menos a solução política, do ponto de vista político. Como é que você acredita que é importante essa representação política também do município e da região? Seja na Alerj, seja na Câmara Federal? Eu acho que é o fator principal, porque no caso da Enel mesmo, a gente sabe que é de um órgão federal. Então, a gente pega falando da política em si, do município,
Se você procurar, eu fiz um levantamento, Daniel, ao nosso derredor do nosso município, pelo menos 20 cidades não tem um deputado federal. 20 cidades. Para representar, a gente vai procurar quem? Então acaba vindo de cima para baixo, a gente tem que ter representantes estaduais, federais, né, para estar nos ajudando. Porque a questão de você não ter uma representação federal, um deputado federal, isso obriga você, politicamente falando, a buscar outros deputados, mas que não tem vínculo direto com o Macaé, não conhece a cidade muitas vezes, talvez nem tenha estado aqui em algum momento, ou se veio num momento muito passageiro. Essa falta de vínculo prejudica, né? Totalmente, totalmente. Eu tenho avaliado muito isso, a gente tem estudado muito isso, e a cidade precisa, e região, fazer um deputado federal, e tem condições também de fazer vários deputados estaduais, né, para nos representar. Falando até de regionalização ainda, Alain, eu gosto desse tema, porque quando a gente olha para... hoje a gente chama de Costa do Sol, né, que são 13 cidades, pelo menos do ponto de vista do mapa turístico, que vem desde Cabo Frio, ou Maricá, enfim, até Quissamã. Então é um cordão de cidades bastante importante, muitas cidades importantes, muitas cidades que estão, que ocupam posições no estado do Rio muito fortes, como Cabo Frio, Sim. Rio das Ostras, Macaé. Como é que você vê também a importância de você discutir algumas pautas dessas de forma regionalizada? Ou seja, porque algumas dores, como a gente está falando da água, algumas dores aqui de Macaé são também de Rio das Ostras. Por exemplo, se a gente for falar de segurança pública, a gente vai ver que não é uma questão localizada em Macaé. Muito pelo contrário, Macaé, inclusive, nos últimos anos tem tido números, na verdade, do Instituto de Segurança Pública, isso daí é público para todo mundo poder pesquisar, que demonstram que Macaé vem numa contramão até, em vez de nós termos aí aumentos dos principais índices de violência, a gente vê uma redução desses índices de violência e a gente percebe claramente que a cidade está num direcionamento diferente. Mesmo assim, a segurança continua sendo, obviamente, pauta também em Macaé, mas além de Macaé, você vai olhar Rio das Ostras, Casimiro, e assim você vai até Cabo Frio, você vai perceber que existe muita coisa que nos integra além das fronteiras, né? Além da fronteira física, você precisa ter uma discussão política que seja mais regionalizada. Como é que você enxerga isso? Você acha que é importante as cidades se comunicarem mais, politicamente falando, independente das questões partidárias, que eu sei que vocês estão muito envolvidos, obviamente, cada um tem um partido, você está no Cidadania. E tal, mas, independente disso, tem as políticas públicas que podem ou deveriam ser discutidas mais conjuntamente. Como é que você enxerga? Isso é importante? A verdade é muito importante. Eu acho que quando os municípios estão unidos, a gente ganha força, né? E aí a gente consegue resolver várias questões que estão aí abandonadas há muitos anos. Segurança é uma delas, por exemplo. A segurança é o fator principal. Macaé, né, através do prefeito Elbert Rezende, que tombou o muro que tinha com o Estado, com o governo do Estado. É verdade. É um investimento. Ali com o PROES, né, na Guarda Municipal, a Delegacia, né, de Polícia Civil, o 2º Batalhão, todo mundo trabalhando em conjunto, o resultado está chegando. Esse diálogo com o Estado é importante, né, Alain? Importantíssimo. Antigamente a cidade fica ilhada, né? A gente tinha um muro. A gente não tinha conversa com o governo do Estado. O Elbert conseguiu quebrar esse muro e trazer muitas parcerias, muitas obras para o nosso município. Eu posso falar a duplicação da ponte, as obras da Ilha Ilhocária lá Malvina, Ponte do Baião que está se resolvendo a questão lá, Rui Barbosa, o colégio da W18 no Lagomar, um bairro que precisa muito de água, tá? Que é uma questão que o pessoal cobra demais. Né? Na reunião que nós tivemos com o presidente da SEDAI, foi o bairro mais falado, porque não chega água para todo mundo, é o maior bairro hoje. O maior bairro da cidade. Da cidade, então, assim, é importantíssimo que os municípios estejam unidos nessa questão. Quais pautas no município, por exemplo, ainda para fechar essa questão regional, acho que tem uma outra questão que eu me lembrei agora, que é importante também, que é uma proposta sua, que é a respeito da criação, ou pelo menos você vai trabalhar a articulação e está fomentando aí a discussão sobre a criação de um hospital veterinário regional. É isso? Que proposta é essa? E por que regional? E qual que é a ideia? A gente está estudando sim essa proposta, eu acho que é muito importante. Né? Nós temos já alguma coisa no município, né? Até queria mandar um abraço aqui para o ex-vereador, uma vez vereador, sempre vereador, Rafael Morim, que é um parceiro, uma causa que ele tem. Ele até que trouxe essa ideia para mim, tá? De estar a nível estadual, trazendo esse hospital veterinário a nível do Estado, né? Para a gente ampliar essa proteção do animal.
É importante, até porque os animais, na verdade, hoje, essa questão do pet, para falar mais especificamente, né? Muitas famílias têm o pet como parte integrante ali da família. Além disso, você tem alguns desses animais também que são suporte emocional, enfim, tem uma série de questões nesse sentido. E ter um hospital regional que possa oferecer atendimento, suporte 24 horas é algo bem interessante. Muito importante. Eu tenho meu pet dentro de casa, eu amo minha cachorra. Como é que é o nome? Como é que é o nome do pet? Amora. Dorme no meu pé quando eu chego. Então, é assim, flamenguista também? É flamenguista. Nada contra os outros times, hein? É flamenguista. Mas é flamenguista. E como você falou, o pet se torna um membro da família. Então a gente tem que trabalhar, né, junto ao Estado porque a gente possa ampliar, né, e criar esse hospital veterinário. Até porque tem muita gente que não tem condição financeira até de buscar um atendimento particular. É mais ou menos... guardadas as proporções e as diferenças, mas é mais ou menos como acontece até com o próprio SUS, né? As pessoas às vezes não têm condição de pagar um plano de saúde, né, para o filho, para a mãe, para a esposa, e precisa naturalmente do SUS. Então você tem um hospital público, veterinário, regional, vai também oferecer aquelas famílias que não têm condição muitas vezes de levar num veterinário, numa clínica veterinária particular, o atendimento. Com certeza, Daniel, porque a criação, o que nós temos em Macaé, os outros municípios, né, não têm. Então, quando a gente pensa nessa proposta de criar, né, um hospital veterinário estadual, né, você vai abraçar outros municípios também, que as famílias talvez não tenham condições de levar o seu pet ali e estar pagando para até salvar a vida do seu pet. Sem dúvida. Alan, você está nas redes sociais, e aí tem algo que me chama a atenção também. A gente vê a sua movimentação nas redes sociais. Você entendeu que é importante ocupar também esse espaço para poder ter uma comunicação, trazer a sua mensagem política não só para o seu eleitor, mas para a população, até porque você ocupa uma posição, né, institucional bastante importante na cidade, como presidente da Câmara. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quando você se expõe na rede social, você tem também aquele chamado hater, né? Que é o sujeito que parece que ele fica caçando gente para criticar, enfim. Como é que você lida com isso? Como é que você tem assimilado também críticas? Então, por exemplo, eu vou te dar uma coisa que eu já vi algumas vezes em rede social. Você agora há pouco mesmo falou sobre a importância são poderes independentes, legislativo, executivo, judiciário, mas que a harmonia entre os poderes, isso é o que faz com que a democracia seja democracia. Você tem uma crítica, e não digo você, eu falo de uma forma geral, mas você tem uma crítica que é no sentido de que quando você tem os poderes legislativo e executivo alinhados politicamente, que é o caso em Macaé, existe um entendimento político entre você e o chefe do executivo, o Elbert. As pessoas acreditam, ou pelo menos aqueles haters, né, vêm criticando, dizendo que vai faltar independência para atuação parlamentar, de fiscalização e daí por diante. Como é que você reage a esse tipo de crítica e como é que você lida com os haters? Ô Daniel, na verdade, quando a gente entra para a vida pública, a gente tem que estar preparado para isso. Sim, para tudo, né? Para tudo. Então, assim, a crítica construtiva vai ser sempre bem-vinda. Tem algumas críticas que você tem um limite de patamar, a pessoa não pode atravessar dali. Mas assim, a gente está acostumado com isso, nós temos que mostrar o nosso trabalho. Como eu falei, os poderes são independentes, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, mas essa parceria, né, entre os poderes é muito importante para que a coisa aconteça. E está acontecendo, os números estão aí, a gente não está inventando números não, estão aí para as pessoas, né, verem e falarem. Constatarem isso. Constatarem, lá olhar e ver o que está acontecendo na cidade. Você vê que na Zona Norte, com todo respeito aos outros governos passados, não acontecia nada. Hoje o governo consegue... E você é oriundo da Zona Norte. Eu sou nascido e criado na Barra, né? Eu tinha esse sonho, por isso eu me candidatei como vereador em 2016 pela primeira vez. Porque não acontecia nada na Barra, na Nova Holanda, Nova Esperança. Hoje estamos na Piracema, veio para o Barreto, estamos no Lagomar, estamos na Fronteira, estamos na Liliocai, estamos na Malvina, estamos espalhados por toda a cidade. Então essa parceria, o prefeito Elbert respeita, né, os poderes, sabe, a nossa fiscalização é constante em cima disso. Mas como é que você não vai votar em coisa boa quando chega na Câmara Municipal de Macaé, que vai beneficiar a população? É isso que a gente faz. É o papel, né? O papel da Câmara é também apreciar aquilo que o governo envia, por exemplo, e que é bom, né? Isso é bom para a população. Vocês têm aliás, vocês foram eleitos pelo voto popular para representar a sociedade, né? Dentro dessas questões políticas. Quando você fala do outro lado da ponte para lá, como em Macaé se diz, né? Da ponte para lá, né? Na Zona Norte,
O que mudou efetivamente, assim? Por exemplo, você mencionou outros governos, respeitando outros governos e tal, que não fizeram nada ou fizeram muito pouco por essa região da cidade, mas o que você destacaria como foi, por exemplo, essencial e que é uma virada de chave para quem mora do outro lado da ponte, que divide, né, o centro e a zona sul para a zona norte da cidade? Na verdade, o essencial foi o olhar atencioso do Poder Executivo. Tá? O Elbit, quando está fazendo obra na zona norte, ele está fazendo na zona sul. A zona norte tinha umas lendas, né? A duplicação da ponte, a orla do Bar do Coco, né? Que nunca ia entrar na Piracema. Inclusive, verdade. A Piracema é uma coisa muito complexa, porque era uma obra que tinha uma questão judicial. O prefeito matou no peito, Jardim Franco, o prefeito matou no peito. Então, assim, você vê a coisa acontecendo. Hoje nós vamos inaugurar daqui a uns meses a maior área de lazer do município, que é ali na Vila de Cima. Okay. Na zona norte da cidade. Jardim Franco se transformou no canteiro de obras. Vamos entrar em Taparica, já entramos no Piracema. Barreto foi feito, Lagoa Mata está sendo feito. Muita coisa, Barra de Macaé, Nova Holanda, Nova Esperança, que era a responsabilidade do PAC. A prefeitura assumiu. Vamos ter uma nova rodoviária. Que o prefeito recebeu. Que é uma outra lenda, né? Outra lenda. Falaram que não ia sair do papel, o projeto está sendo feito. E o prefeito vai, em parceria com o governo, que entregou para o município, vai fazer uma rodoviária lindíssima para a população macaense. Então é isso. É entrega. Essas entregas, você acredita que elas cooperam para um ambiente também de negócios fique melhor na cidade? Ou seja, quando você fala de uma escola que está sendo construída ou de um posto de saúde, enfim, daí por diante, você está falando para o morador. Mas esse ambiente de avanço no município, isso contribui também no seu olhar para que as empresas ou outras empresas olhem para Macaé, queiram se instalar aqui, queiram continuar avançando. A gente acabou, né, recentemente de ter aí a Macaé Energy, depois de tantos anos sem nenhum evento nesse sentido, desde 2019, e a gente volta ao cenário, né, a cidade volta ao cenário do setor de óleo e gás. Como é que você enxerga também essa relação entre uma cidade que avança com obras de infraestrutura que atendem aos seus moradores, que atende à população, mas que também, por outro lado, geram um ambiente mais propício ou mais favorável, uma atmosfera melhor para que outras empresas possam instalar? Você acredita que tem uma relação nisso? Daniel, totalmente. A gente estava falando aqui da Zona Norte, a gente pegou um parque de exposição destruído, um centro de convenções destruído, e Macaé volta a ser o centro das atenções, através do governo Elbit Rezende, que trabalha nessa bandeira de desenvolvimento econômico muito forte, né? Muito forte, né? E aí traz empregabilidade, traz as empresas para perto e gera emprego e tem curso qualificando. Então, assim, a gestão do prefeito Elbit Rezende, né, e o nosso trabalho na Câmara, cooperando com o Executivo, tem transformado a cidade de Macaé. Falar nisso, essa questão de qualificação profissional, você tem um vereador que é seu companheiro na Câmara, que é o Denis Madureira, só para a gente fazer menção e dar ao chapéu para quem é de direito. O Denis trabalha muito forte nessa questão, ele tem um empenho e uma identificação muito forte com essa questão da qualificação profissional. Você acha que é importante não só gerar emprego, ou seja, não só as vagas de emprego estarem abertas, porque muitas empresas, a gente tem, se eu não estou equivocado, acho que mais de 40 mil empresas em Macaé ligadas ao setor de petróleo, por exemplo. Mas além de você ter as vagas de emprego, além de você ter todo esse ambiente de negócio, com feira que está acontecendo novamente, acaba de acontecer, é importante também que a cidade, que o governo olhe para essa questão da qualificação para dar ao macaense, que talvez não tenha ainda uma qualificação, ou que está buscando o seu primeiro emprego, ou está buscando a sua recolocação no mercado de trabalho, a ferramenta necessária para que ele esteja apto a ocupar essas vagas, e aí a gente não tenha, como já tivemos no passado, você deve se lembrar disso, aqueles booms de gente vindo de fora, e nada contra, porque Macaé é uma cidade cosmopolita, todo mundo é bem-vindo, a gente sabe disso, mas que o macaense que já está aqui, e macaense é aquele que mora aqui, que ama essa cidade, é verdade? Estou certo, Cerrado? Você é macaense de nascimento. Nascido e criado. Eu sou só de coração, mas eu sou macaense. Mas é no sentido de você oferecer ao macaense a ferramenta que ele precisa para que ele possa usufruir desse contexto de profissional, de empresa. Você acha que esse é o caminho também da qualificação? Como é que você enxerga isso? Daniel, primeiro mandar um abraço para Denis. Denis é um defensor nato, né, dessa bandeira. Agora está vereador, a Rebeca está fazendo um ótimo trabalho lá como secretária. Secretária de qualificação profissional. Você falou praticamente tudo, não adianta você ter a vaga e não ter qualificação.
Então, porque aí você tem que importar essa mão de obra especializada de outros municípios. Com certeza. Então, assim, o prefeito enxergou isso, a Câmara enxergou isso, através do vereador Denis Madureira, e junto ao Legislativo e Executivo está trabalhando muito forte, tá? As coisas estão acontecendo. Qualifica, pinta a vaga e a pessoa vai lá, consegue o seu emprego. Na área de saúde, tem uma situação também que já há algum tempo, já isso não é de hoje, a gente ouve como demanda da população. A gente sabe que, por exemplo, o câncer ele é uma doença maldita, se você me permite até usar essa palavra forte. Eu falo que é do século. Pois é. E que, infelizmente, quando você tem... Eu perdi minha mãe para o câncer, faz 8 anos. Quando você tem alguém na família que acaba tendo essa doença, na verdade, toda a família acaba sendo impactada diretamente, porque envolve todo mundo, não só o envolvimento orgânico, físico de quem está sofrendo, mas também psicológico, emocional de quem está em volta. E aí a gente sabe também que o governo municipal ele tem trabalhado no sentido, ou tem discutido muito essa questão de, por exemplo, oferecer na cidade atendimento de radioterapia. E aí me parece que a Câmara também tem se movimentado nessa direção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a questão da oncologia, do tratamento de radioterapia aqui, porque senão o sofrimento também de ter que sair do município e para outros lugares buscar atendimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Daniel, como você falou, né, essa doença para mim é o mal do século, não afeta só a pessoa que está doente, mas toda a família, com depressão, psicológico, né, vários fatores. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu estou apresentando uma proposta lá, tá, do Hospital do Câncer Macaé, assim, enfatizando e parabenizando o grande trabalho que o São João Batista faz. Tá? A gente tem a área lá do SUS e a área particular lá. Sem dúvida alguma. Agora, a gente tem que trazer tudo, porque só no trajeto, para você fazer uma radioterapia fora, né, a pessoa está desgastada fisicamente, emocionalmente. É complicado, além da questão financeira. Né? A pessoa passa mal, a família junto também sofre bastante. Então, se a gente conseguir trazer um hospital, né, do câncer para Macaé e concentrar tudo aqui, eu acho que vai minimizar a dor dos familiares. Muito bom. Alan, quando a gente está falando agora há pouco sobre essa questão da regionalização de políticas públicas, e aí você está falando, por exemplo, agora do Hospital do Câncer, a gente entende que isso, como Macaé é uma cidade que tem a estrutura, é um polo da nossa região, isso significa que as demandas das cidades vizinhas, como acontece com o próprio HPM, vão vir, por exemplo, para esse futuro Hospital do Câncer. Como é que você acredita, como é que você entende também, voltando para a área da regionalização? Você acha que as cidades vizinhas, elas podem, ou deveria haver também uma contribuição de alguma forma para que o morador de Rio das Ostras, de Quissamã, de Carapebus, de Conceição de Macabu, de Casimiro de Abreu, enfim, desse entorno nosso, de repente até de Silva Jardim, que está um pouco mais longe, você acha que esses municípios, essas prefeituras poderiam também ter esse olhar, ou deveria haver algum tipo de mobilização no sentido de que houvesse também uma contribuição para que a gente não tenha, aquilo que é uma solução não vire um problema, é isso que eu quero me referir. Porque o HPM, por exemplo, é um investimento pesado que a Prefeitura de Macaé faz, na verdade, e a obrigação, é claro, por exemplo, você tem um acidente na BR-101, uma emergência lá na área de Rio das Ostras ou de Casimiro, vai ser atendido no HPM e essa conta está sendo paga pela Prefeitura de Macaé. Como é que é essa relação? O que você acredita que pode ser feito para talvez até minimizar isso? Eu não tenho dúvidas, Daniel. Eu acho que os municípios são parceiros, são amigos. Tem sim que dar sua contribuição ao município de Macaé, que Macaé acaba atendendo, né, todos os municípios vizinhos, principalmente na área da saúde. Nós fizemos um levantamento. Nós temos aí 260 mil habitantes, 270 mil habitantes, 100 mil a 120 mil usam, né, os seus planos particulares, terceirizado Petrobras, entre outros. Né? Então a gente teria que estar cuidando de 140, 150 mil pessoas. Certo. A gente está chegando quase a 500 mil de cartão do SUS. Nossa. Então isso assusta, isso daí é uma máquina que não para né, de gerar custeio para o município. Sem então assim, a gente tem que ver uma forma de fazer uma reunião com o município. Uma compensação, né? Uma compensação para que a gente possa continuar atendendo, por causa de que não tem jeito. Quando acontece uma coisa, acaba caindo aqui na nossa cidade. E o HPM, e aí a gente ainda falando um pouquinho do Hospital Público Municipal, claro, você não é o prefeito, você é o presidente da Câmara, mas até com o seu olhar de presidente da Câmara, de vereador, o vereador é o político que está mais perto da população, né? O Elbert foi vereador, então ele sabe, ele entende bem dessa dinâmica de relacionamento. Por que eu digo isso? O deputado estadual, mesmo ele eleito por uma cidade, ele vai trabalhar na Alerj, então ele acaba, não é que se distancia, mas esse dia a dia ele vai acontecer agora da capital
para o interior. Mas o vereador não, ele está aqui, né, no dia a dia. Então você sai com o seu carro, você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai na igreja, enfim, você vai encontrar com as pessoas no seu dia a dia, além do que a população vai à sessão da Câmara acompanhar presencialmente, e eu acho que até é uma coisa a assim, incentivar, né, nas terças e quartas-feiras, 10 da manhã, a população poder participar, né? Acompanhar e participar. E a minha pergunta é, como é que você acredita que essa relação também mais próxima com o morador, com a população, isso pode influenciar também nessas relações ou nessa relação regional, para que a gente tenha avanços significativos com esses prefeitos, com os vereadores da região, porque é como você falou, senão a gente chega num colapso. E aí, olhando para o HPM, essa é a pergunta que eu quero te fazer, o HPM mudou muito, melhorou, como é que você avalia nos últimos anos, né, de gestão, por exemplo, se a gente teve avanços no atendimento de saúde? Por que eu estou perguntando isso? Porque parece que é um saco sem fundo. É verdade. Falar 500 mil cartões do SUS numa cidade que tem 260 mil habitantes, a gente já estaria falando quase que o dobro. E além disso, você trouxe um dado que desses 260 mil habitantes, a gente teria 120 mil que têm os seus próprios planos de saúde, enfim, diversos. Então, que o atendimento do SUS seria, na verdade, a 140 mil em média. De 140 para 500 mil, a gente está falando de 360 mil pessoas. E quem paga essa conta, enfim. E aí a minha pergunta é, houve avanços, mas você acredita que poderia ter havido mais avanços se não fosse essa dificuldade em relação aos municípios da região? Na verdade, Daniel, quando você atende outros municípios, né, acaba sobrecarregando a ponta. Então, assim, o prefeito Elber tem um olhar carinhoso, tá? Ele tenta de todas as maneiras tentar ajudar os municípios vizinhos, mas tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. Macaé, e o prefeito, a gestão do prefeito tem um coração enorme. Tá? A gente progrediu bastante na saúde, né? Quanto à saúde que eu falei num todo, entendeu? Mas assim, é preocupante, porque até onde nós vamos parar? É a pergunta que eu falo. O Elber pegou a cidade com 2 bi de orçamento, passou para 6. A gestão é sensacional, mas a gente não sabe o futuro. Sim, sem dúvida. Então, assim, a gente acaba atingindo diretamente o município de Macaé. Muito bom. Alan, a gente está num ano que é um ano de eleições. A minha pergunta para você agora é a seguinte: como é que você enxerga? Você é um político que tem esperança de que a gente possa, como país, não estou falando da cidade, nem do estado do Rio, estou falando até como país, de que a gente possa ter um caminho menos conflituoso como a gente tem tido. A gente vive uma polarização política bastante acentuada desde 2018, né? A gente pode dizer assim. Você tem esperança de que a gente consiga retomar um caminho mais de conciliação, de diálogo, de entendimento, para que o Brasil, como país, como nação, possa avançar mais nos próximos anos? Isso independente, eu não estou pedindo para você nem se posicionar lado A ou lado B, mas eu digo, se você é um político que tem esperanças de que na própria política a gente encontre esse caminho, essas soluções. Daniel, na verdade, eu penso nisso e sonho nisso quase todo dia na minha vida, porque eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Eu acho que esse negócio de esquerda, direita, centro, nós temos que respeitar todos os lados. Eu falo que eu sou, né, Macaé, então estou trabalhando pela população macaense, me preocupo com os outros municípios, vejo, né, as reportagens na televisão, né, poxa, quando eu vejo meu município, quando eu olho outro município, que eu vejo meu município, eu fico até feliz. Mas a gente pensa assim, sonha todo dia, nessa unificação, para acabar de vez com essa briga e pensar num país melhor para o futuro. A gente aqui em Macaé, Alan, a gente tem visto também que o turismo, ele ganhou protagonismo também nos seus últimos anos. O estado do Rio de Janeiro, a Embratur trouxe essa informação, esse dado sobre 2025, bateu recorde de visitas no estado do Rio de turistas internacionais. Muito bom. Mas Macaé também parece que entrou nessa rota, né, do turismo. A gente tem tido muitos eventos, a cidade tem sido bem falada. Como é que você avalia também a importância a gente é uma cidade, né, como Macaé é uma cidade muito focada na questão da energia, óleo, gás, enfim, como a gente sabe que é inegável, é uma vocação, mas o turismo parece que começa a ganhar também aí uma importância
que pode também ajudar e contribuir bastante no desenvolvimento econômico. Como é que você avalia também esse setor? Você é um cara que explora a cidade, como é que é o seu dia a dia? Final de semana você curte? Onde é que você me levaria no final de semana para passear em Macaé? Ô Daniel, na verdade, você pontuou uma coisa muito importante. Macaé estourou aí no ponto turístico. Eu te levaria na ilha. Eu sou criado na pesca, minha mãe é filha de pescador, meu avô pescou 50 anos da vida. Te levaria na ilha, nas cachoeiras. Nós temos tem muita coisa. Muita beleza natural, natural aqui na nossa cidade. Então, assim, é importante. Muito, acho que Macaé tem 10% da população vai saber essa informação que eu vou trazer. Nós somos a segunda maior rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro. É fato. A gente começou a fazer um levantamento, eu estava conversando com o Rafael lá, que toma conta lá, que é dono do Hotel Royal. Ele falou, Alain, depois da gestão do prefeito Elbio de Resende, a gente não tem quarto. A pessoa vem para visitar, a pessoa vem para trabalhar, se instala aqui. Então, assim, é muito importante a população saber, que a nível de turismo, a gente está bem avançado. O Elbio está fazendo um ótimo trabalho. E essa questão, Macaé tem uma característica muito interessante, Alain, porque é uma cidade que você tem serra e tem o mar. Tem tudo. Não é verdade? Então, se a pessoa quiser vir... E além disso, além dela ter serra e ter o mar, ela tem o turismo de negócios, porque é uma cidade polo de empresa offshore, enfim, onshore. Então, se você olhar bem, a gente tem toda a condição, de fazer com que, de fato, o turismo ele se posicione nesse lugar de destaque. E o que você está falando é muito legal, você saber que a rede hoteleira, que é, de fato, a segunda maior do estado do Rio, ela tem tido números bastante expressivos e isso é fruto dos eventos, de todo o investimento. O Natal, esse último Natal, magia. Foi muito algo muito bacana, né? Cada vez mais vem aumentando, né? Vem chegando mais turistas. Sabe o que é isso? É saber fazer gestão. É fato. É pensar na população. E aí você vai entregar, coisas boas para a população. E aí, quando você fomenta e você traz as coisas boas para a população, o ambiente na cidade muda. O próprio morador, você percebe que o próprio morador ele está mais animado na cidade? Totalmente. Eu estava conversando com um amigo meu semana passada e um fim de semana agora, que eu rodo Macaé todo. Todo, da Zona Norte à Zona Sul, eu rodo, mas rodo bastante. Ele falou, Alain, eu não sou nascido em Macaé. Estou há 15 anos em Macaé, eu não se mudo aqui nunca mais. Aí a gente fica muito feliz em escutar isso de uma pessoa que escolheu Macaé para trabalhar e falou que não volta mais para o município dele. Porque Macaé escolheu ele agora. Macaé escolheu ele, se apaixonou pela cidade. O Alain, você falou das obras e de tudo que aconteceu do outro lado da ponte, na Zona Norte. Esse mesmo sentimento se percebe lá também? O morador também dessa área, dessa região da cidade, como é que você percebe também a mudança de ânimo, a mudança de perspectiva? É de alegria, de credibilidade. As pessoas achavam que não ia acontecer. E aconteceu, está acontecendo, ainda vai acontecer muito mais. O que você ouve na rua? O tempo todo. Esse governo é maravilhoso. Algumas pessoas, entendem da parceria da Câmara também. Porque quando fala executivo, na verdade, o executivo manda os projetos para a gente aprovar, a gente aprova, vê que é um projeto bom, aprova e devolve para o município. Então a gestão do prefeito Elbio de Resende está sendo sensacional. Muito bom. E para a gente fechar nessa questão da regionalização, você acha que, por exemplo, a gente tem a questão da duplicação da RJ, foi feita uma parte, mas ainda falta um trecho, não é isso? Na verdade, Daniel, muitas rodovias faltam obra de infraestrutura. Eu fui agora no Porto Açu, eu vi ali que aquela rodovia está destruída. Então, assim, são muitas estradas, muitas rodovias que precisam de uma atenção. E precisa de uma cobrança, uma atuação política. Não tenha dúvida. Regionalizada também para... As eleições estão aí, Daniel. Fato. 2026, né? É verdade. Eu acho que Macaé tem todas as condições, de ter representatividade na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e assim a nossa população. E nós, que vamos colocar o nosso nome, como pré-candidatos. Eu já estou falando logo porque não é mais dúvida para ninguém. Olha o anúncio aí, confirmação. Não é mais dúvida para ninguém. Podemos sim estar lá ajudando a gestão do prefeito Elbio de Resende e ajudando a nossa cidade. Para a gente começar a encaminhar para o final, Alain, uma outra coisa que eu queria te perguntar é, a gente acabou de ter agora também o lançamento da pedra fundamental do complexo do Porto, da Barra do Furado, que é entre Quissamã e Campos e tal. É mais um ambiente de negócio que vai sendo criado e que pode também trazer e gerar um desenvolvimento, não só para as cidades envolvidas diretamente, como Quissamã e Campos, mas a reboque também trazer coisas boas para Macaé. Você acha que é importante isso também? Como é que você viu esse fato? Se eu não estiver equivocado, são mais de 20 anos
que está se aguardando que o avanço do complexo ali logístico da Barra da Furada, que agora, na última semana, isso aconteceu. Como é que você vê isso? Como é que você avalia? Ô Daniel, isso mostra como a união entre os municípios é importante. Essa é mais uma pauta, né, que as pessoas estavam esperando, aconteceu, vai trazer parceria, vai trazer o quê? O bem para a população, entendeu? Vai trazer resultado. É isso que é importante, as pessoas terem na cabeça. Renda, emprego, segurança, estrutura. Tudo. Isso é muito importante. Alan, qual que é a sua mensagem final para a população? Se você estivesse agora numa reunião com a população de Macaé, você está numa reunião com a população online agora, de forma digital. Mas se você estivesse agora num lugar falando para a população macaense, o que você diria de como mensagem para aquela pessoa, para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, enfim, para aquele jovem que está ali te ouvindo? Qual é a mensagem que você deixa final para essas pessoas? Primeiramente dizer que o nosso mandato, não só o meu, mas de todos os colegas vereadores, continua à disposição. A gente está com muita força, muita vontade de ajudar, estamos ajudando o Executivo em parceria. Dizer que nós temos filhos, vamos ter netos, então vamos continuar trabalhando fortemente, tá, para continuar melhorando a cidade de Macaé e pensando sempre na população. Muito bom. Alan, queria te agradecer, você ser o nosso primeiro convidado. Eu te agradeço. Abrindo aqui o nosso podcast, o Em Pauta. E certamente a gente vai ter outros momentos aí, porque a política ela é muito dinâmica, vai acontecendo, os fatos vão acontecendo, novas pautas vão surgindo, e aí certamente eu vou te convidar para que a gente possa bater um novo papo aí, ano de eleição, tem um monte de coisa que está por vir, então certamente eu vou te convidar para que a gente possa estar junto mais uma vez aqui, conversando um pouquinho, trazendo informação e uma mensagem positiva para a população macaense. Daniel, eu que te agradeço, estarei à disposição para quando você me chamar eu estar aqui para a gente falar um pouco da nossa cidade. Maravilha, esse foi o bate-papo do nosso primeiro podcast Em Pauta com o Daniel Galvão. Tive aqui a alegria de receber o presidente da Câmara Municipal de Macaé, Alan Mansur. Fica ligadinho, já se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo se você também puder, porque a gente vai estar recebendo aqui diversas outras autoridades, empresários, influenciadores, investidores, enfim, gente que faz não só Macaé, mas outras cidades da região acontecer, porque o Interior Forte, Alan, certamente é parte de tudo aquilo, dessa contribuição coletiva que a gente pode oferecer e a gente quer também ajudar de alguma forma aqui. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Meu abraço.